Ciências da Natureza, página 110. Transmissão de características. A reprodução é uma habilidade de todos os seres vivos, fundamental para o surgimento de novos seres e para a manutenção da vida. É processo natural pelo qual os seres vivos produzem novos seres semelhantes a si mesmos, transmitindo-lhes suas características. Por exemplo, se plantarmos uma semente de abacate, ela provavelmente vai germinar e crescer, formando um abacateiro, com frutas parecidas com o abacate, que forneceu a semente plantada. O mesmo pode ser observado em outros seres, como os animais, cujos descendentes vão apresentar semelhanças com seus ancestrais. Tá? Então, no caso de vocês vão apresentar semelhanças ao pai e à mãe de vocês. Certo? Alguma coisa parecida com o pai ou com a mãe de vocês. Tem gente que puxa um pouquinho de cada, tem gente que puxa mais para o pai, tem gente que puxa mais para a mãe. Eu vi direito que eu puxo mais meu pai. Né? Às vezes até no jeito de ser, o jeito de agir, você pode puxar o do seu pai ou da sua mãe. Do meu pai. Do jeito, o que você faz. Tá? Meu pai. Assim funciona com os animais, com as plantas. Então, se eu plantar, como ele está falando aqui, se eu plantei uma semente de abacate, pode nascer um pé de manga? Não? Se eu plantei um abacate, vai nascer um pé de manga? Não. Não. Vai puxar a característica da semente que eu plantei. Certo? Se eu plantar um pé de manga, aí sim vai crescer mangas. uma mangueira. Certo? Que é a árvore da manga. Então, aqui embaixo, ó, vou compartilhar aqui para vocês verem. Então, aqui a imagem A é o abacate. A imagem B, abacate com a semente, tá? Então, essa semente que a gente planta. B, a semente do abacate germinando, tá plantada lá debaixo da terra. E C, o abacateiro produzindo novos abacates. Esse processo aqui, gente, demora um tempo. Tá? Eu preciso cuidar, eu preciso regar para que ele possa crescer. Não é assim, hoje eu plantei, amanhã já está germinando e depois de amanhã já está grande. Tá? É igual vocês nascem bebezinho e aí com o decorrer dos dias vocês vão crescendo. Tá? O abacate é a mesma coisa. Olha a gata da Letícia aparecendo na foto, no vídeo. Cada ser vivo passa determinadas características para seus descendentes. A capacidade de um ser vivo transmitir essas características aos seus descendentes é chamada de hereditariedade. Tá? É hereditário, então, que passa dos pais para os filhos. Certo? Quando vocês tiverem os filhos, vocês vão passar todas as suas características para os filhos de vocês, ou algumas delas. Como é feita a transmissão dessa característica? Assim. Como será que é feita essa transmissão de característica? Será que eu pego, arranco assim de mim e dou para você? Não. Será que seu pai arranca dele e dá para você assim a característica? Não. Aqui do lado, ó, tem um tamanduá. É um grande mamífero encontrado no Brasil e em outros países da América do Sul. O filhote do tamanduá, carregado nas costas da mãe, é muito parecido com o adulto que originou. Então ele fica nas costas da mãe e ele é parecido com a mãe dele. Página 111. Para entendermos melhor essa questão, é importante saber que o corpo dos seres vivos é formado por estruturas muito pequenas, chamadas células, as quais não conseguimos visualizar sem a ajuda de equipamentos especiais, os microscópios. Tá? Então, aqui eu tenho a gota de sangue. A gota de sangue, na verdade, a hora que ela sai aqui, né, que eu corto meu dedo, a gente consegue ver o sangue. Certo? Já as células sanguíneas, eu não consigo vê-las, a não ser com a ajuda
meu microscópio, tá? Essas células, ela fica dentro da minha gota de sangue. Então, sempre que cair uma gotinha de sangue, eu utilizar o microscópio, eu vou conseguir ver todas as minhas células daquela gota, ó. Certo? Então, isso é o que tem dentro do sangue. Hã? Então, é o que tem dentro do sangue. Tem dentro do sangue. Uma gota de sangue observada em microscópio, equipamento com lentes de aumento para visualização de estruturas invisíveis a olho nu. Dessa forma, é possível ver as diferentes células que formam o sangue, sem escala, cores e fantasia. Tá? Então, eu só consigo vê-la, essas células aqui, com a ajuda do meu microscópio. Dentro da maioria das células de todos os seres vivos, existe o material genético, é a estrutura que armazena as informações necessárias para o seu funcionamento e para produzir um novo ser vivo. O material genético pode ser DNA ou RNA. O DNA é uma estrutura microscópica composta por sequências de substâncias menores que, em conjunto, organizam todas as características hereditárias dos seres vivos. É usada como um molde para a produção de RNA, que, por sua vez, formará outras substâncias, chamadas de proteínas. As proteínas participam de todas as reações que ocorrem ao longo da vida dos organismos e também são importantes na definição das diversas características dos seres vivos, como a quantidade de folhas que vai ter, tipo de fruto, tipo de cabelo, covinhas na bochecha, cor dos olhos, cor da pele e etc. Tá? Isso aqui é o que vocês puxam dos pais de vocês. Você pode puxar a cor de cabelo do seu pai, a cor do cabelo da sua mãe, a cor dos olhos do seu pai, da sua mãe, e pode puxar até mesmo dos seus avós. Ah, professora, mas nem meu pai nem minha mãe têm olho claro. Um exemplo, tá? Para as pessoas terem olho claro. Mas o seu avô, o seu bisavô tinha olho claro. Então você pode puxar deles também. Tá? É isso que fala que é hereditário. Cor do cabelo, a cor da pele. Certo? Uhum. Ah, mas professora, nem meu pai nem minha mãe é loiro. Mas alguém da sua família é loiro. Aí você puxa para essa pessoa. O loiro é puxa da minha mãe. A sua mãe. Porque às vezes tem gente que tem um pai e mãe que não é loiro. Mas ó, tem alguém lá na família, um tio, um avô, um bisavô, que é loiro. Aí acaba puxando. Tem ninguém na sua família que é loiro, Lê? Quem é loiro pinta o cabelo. Quem é loiro pinta o cabelo. Mas não tem nenhum loiro natural? Nenhuma pessoa que tem o cabelo loiro natural? Você já perguntou pro seu pai e pra sua mãe se na família deles não tinha? Nunca perguntou? Já perguntou? Agora eu vou ter que adivinhar as mímicas da criança. Eu perguntei, mas não tem ninguém. Alguém deve ter. É que seu pai não sabe. Mas seu tataravô, ó, lá para trás. A Rafa falou que agora ela entendeu por que ela nasceu com a ponta do cabelo loiro. Por quê, Rafa? Porque minha tia, se eu não me engano, meu bis são loiros. É? Aí, às vezes também, a pessoa que nasce morena, o pai e a mãe são mais brancos, porém os avós podem ser mais morenos. E aí puxa dos avós. Ou o pai é moreno, a mãe é branca, então dá aquela mesclada. Certo? Se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês podem perguntar para o pai de vocês. Certo? Certo. Então, ó, o que ele falou lá, genético, relativo à hereditariedade, ao DNA, tá? Que são as coisas que nós temos no nosso corpo. Hereditário, aquilo que se transmite geralmente vindo dos pais ou dos antepassados, tá? Que é os avós, os bisavós. Certo? Aham. Então, nós temos o DNA,
RNA, as proteínas, e aí nós temos as nossas características. Cada um tem a sua. Esquema representando um fragmento de DNA formado por uma sequência de substâncias menores, os nucleotídeos, organizado na forma de uma escada retorcida. O DNA contém as informações para produzir o RNA. A partir dele, a célula sintetiza proteínas, importantes para definir as características dos seres vivos. Quando um novo ser vivo se forma, a primeira célula que o origina contém DNA com as informações necessárias que o compõem. Esse material genético é recebido de seus pais e passado para seus descendentes, tá? Que são vocês. Por exemplo, a semente de um abacate contém material genético com as informações para a produção de um novo abacateiro. Assim, o embrião do tamanduá contém material genético com as informações para a formação de um filhote de tamanduá. Portanto, todos os seres vivos têm informações contidas no DNA herdado de seus ancestrais, até mesmo os seres vivos compostos por uma única célula. Aqui está, a leishmania é um organismo microscópico unicelular que pode viver dentro de pernilongos. Ela também carrega suas informações em seu DNA. Então, misturou o DNA do papai e da mamãe e aí nasce vocês. Aí nasceu vocês com as características do papai ou da mamãe. É interessante observar que pode acontecer de algumas características pularem, por assim dizer, uma geração. Por exemplo, considerando a cor dos olhos, uma pessoa pode ter olhos claros, mesmo que sua mãe e seu pai tenham olhos castanhos. Neste caso, a informação do DNA para os olhos claros veio dos avós, ficou inativa nos pais e foi ativada nos filhos. Tá? Que é o que eu falei para vocês. Às vezes o pai e a mãe não têm olho claro, mas vocês podem nascer com olho claro, porque herdou dos avós, dos bisavós. Ok? Uhum. Diferentes cores de olhos. A cor dos olhos é uma característica que depende das informações contidas do DNA de cada pessoa. Em alguns casos, a aparência dos descendentes é praticamente idêntica às dos ancestrais. Na maioria das vezes, porém, ambos são muito parecidos, mas existem pequenas diferenças individuais. Por isso, podemos dizer que quanto mais próximo o parentesco entre os seres vivos, mais parecido será seu DNA. Veja o exemplo das violetas africanas. Essas plantas têm flores de várias cores, mas mesmo assim são todas chamadas de violetas, por apresentarem características em comum, como o formato das folhas, o caule, os pelos das folhas, o formato e o número de pétalas. Portanto, as diferentes cores das pétalas são variações dos tipos de violeta. Tá? Então, ela recebe esse nome mesmo não sendo da cor violeta. E ela recebe pelo formato que ela tem. Certo? Uhum. Página 114. Outro exemplo dessas variações individuais é observado nos seres humanos. Por mais parecido que sejam, os ancestrais e os descendentes nunca serão idênticos. O material genético de avós, mães e filhas será mais parecido entre si que o material genético de pessoas sem parentesco. Tá? Então, você vai ser mais parecido com seu pai ou com a sua mãe do que com uma pessoa que não é da sua família. Certo? Isso é bem claro, né? Bem óbvio. Todos nós
possuímos características hereditárias, mas o ambiente em que vivemos e nosso modo de vida podem influenciar muitas dessas características. Por exemplo, uma pessoa cuja família apresenta em seus integrantes a tendência a ter doenças cardíacas deve cuidar de sua alimentação e fazer exercícios físicos, a fim de evitar o desenvolvimento dessas doenças. Então, por exemplo, o papai ou a mamãe tem um problema cardíaco, que é problema de coração. Você pode ter, como você pode não ter. Então, você pode ter herdado esse problema do pai ou da mãe de vocês, ou não. Por isso, tem sempre que se cuidar. Fazer exercícios físicos, comer corretamente, beber bastante água, certo? Sempre ir no médico, fazer exames. Hereditariedade. O mecanismo da hereditariedade contribui, por exemplo, para a produção de variedade de plantas mais fortes e resistentes às pragas. Isso ocorre por meio da seleção de sementes de indivíduos que trazem as características desejadas contidas em seu DNA, as quais serão usadas no plantio para a produção de novos indivíduos com essas características. E aqui está uma imagem da plantação de sementes selecionadas. Coloca a data, página 115. Com a aplicação desses conhecimentos, é possível fazer análises de doenças hereditárias e calcular as chances de um casal que apresenta doenças graves na família transmiti-las para seus filhos. Outra aplicação dos avanços tecnológicos associados ao DNA são os testes de paternidade, usado para identificar de quem veio o DNA de determinada criança cujo pai é desconhecido. Além dessas aplicações, há diversas outras situações que envolvem hereditariedade e o DNA. Tá? Então, dá para fazer uns testes para saber se o papai e a mamãe podem ter um filho. Ok? Marcos, página 115. Então, primeira questão. Observe os animais nas imagens e converse sobre as características deles com a professora e os colegas. Observe semelhanças e diferenças entre eles e depois responda ao que se pede. Então, tem a imagem A, B, C e a imagem D de dado. O que a imagem A e a imagem B têm em comum? São peixes. São peixes. E vivem aonde? Da mesma espécie. No mar. E a imagem C e D? É um cachorro e uma minhoca. Cachorro. Eles vivem em qual ambiente? Terrestre. Então, a imagem A. Alternativa A, quer dizer. Rafa, que semelhança você observou entre eles? Todos são animais e estão em seus próprios habitats. Letícia, o que você colocou? Dois são aquáticos e outros dois terrestres. Tem que colocar a semelhança entre todos, tá? Eles têm em comum. Taqueda, o que você colocou na A? Tá bom. Eu coloquei na imagem A, as figuras A, B, C e D são parecidas todas. Os animais vivem no mar. Gabi, o que você colocou? Todos são animais, a semelhança é que todos são animais. Luan?
Não respondi essa. Vinícius? Eles têm partes do corpo com a cor preta. Eles têm 2 olhos, têm uma boca. Então vamos lá, ó. Arrumem aí, tá? Tô terminando. O meu tá errado, Pro? Tá, arruma aí. Tá bom. Quem quase colocou certo foi o Vinícius. Faltou só completar. Então, ó, os 3 primeiros são peixes com listras verticais e todos são vertebrados. Tem olhos e boca. Pronto? Pronto. Questão B. Dentre esses animais, quais deles provavelmente têm DNA mais semelhantes entre si? Qual dos Os animais peixes. se parecem? Os peixes. Os peixes. Arruma aí, Vinícius. Os 2 primeiros Tá certo mesmo. peixes, tá? Escreve os Eu coloquei os 2 peixes. Eu coloquei 2 a primeiros. imaginária B. Para colocar. Eu coloquei os animais A e B são mais semelhantes ao animal da figura. D é o mais diferente porque vive na Terra. A imagem D A é e B diferente? na verdade, a imagem A imagem D, né, Davi, que você colocou? é. Correto. Tá, então, os 2 primeiros peixes são mais parecidos e o cachorro é o mais diferente, pois apresenta características diferentes dos peixes.
Pronto? Não. Pronto. Pronto, pessoal? Uhum. Letícia? Questão 2. Escolha as palavras mais adequadas do quadro para o preenchimento correto das lacunas. Eu vou colocar aqui e vocês corrigem aí no livro de vocês, ok? Uhum. Tá certo, ó. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Acertaram? Sim. A hereditariedade é a capacidade de um ser vivo transmitir suas características a seus descendentes. Essas características estão no DNA. Quantos mais parecidos são os Davi? Davi travou ali. Você travou, Davi. eu? Você estava lendo e travou a sua voz. Até está falando a resposta. Estava certa a sua resposta. É que aí na última aqui travou. Estava falando. Essas características estão no DNA. Quanto mais parecidos. Eu tô aqui, peraí. A seus descendentes. Então, ó, a reprodução é uma característica de todos os seres vivos. A hereditariedade é a capacidade de um ser vivo transmitir suas características a seus descendentes. Essas características estão no DNA. Quanto mais parecidos são os organismos, mais semelhante é o material genético que eles levam dentro de suas células. Tudo bem, Davi? A página 117, pessoal, vocês me mandam tudo por e-mail, tá? Ainda hoje. Lá na página 118. Posso apagar aqui? Errei. Pode. Errei alguma. Errou?
Pronto, Marcos? Pronto. Considerando a reprodução dos diferentes seres vivos das imagens, ligue os ancestrais a seus descendentes. Vinícius, essa primeira imagem aqui, essa árvore, eu ligo aonde? Na segunda imagem. Davi, esse cachorro aqui, eu ligo aonde? Na quarta imagem. Marcos, esse cachorro, eu ligo aonde? No primeiro. E aí a estrela, eu ligo aqui na estrela. Certo? Aham. Posso limpar? Sim. Questão 5. Sobre o DNA, assinale a alternativa correta. Letícia, qual a alternativa correta? Eu coloquei a D. D de dado ou B de bola? D de dado. A alternativa correta, D de dado. Apresenta as informações necessárias para a formação completa do organismo ao qual pertence. 6. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Gabriela, os descendentes podem ser quase idênticos ou apenas parecidos com seus ancestrais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Luan, os descendentes podem ter material genético totalmente diferente dos seus ancestrais. Falso. Taqueda, seu DNA é mais parecido com o de seus parentes próximos do que com o DNA de parente muito distante ou de pessoas desconhecidas. Verdadeiro ou falso, Davi? Verdadeiro. Verdadeiro. Rafaela, determinadas características cuja informação está contida no DNA podem ficar silenciadas em uma geração e manifestarem-se em uma próxima geração. Verdadeiro ou falso, Rafa? Verdadeira, Rafa. Ela pode ficar contida, que é aquele caso que eu falei, Rafa. Você pode herdar alguma coisa do seu avô, da sua avó. Tá? Então, ela pode ficar silenciada na geração, ou seja, seu avô pode não passar para o seu pai, mas pode passar para você. Luan, o conhecimento do mecanismo de funcionamento da hereditariedade só nos serve para reconhecimento de nossos ancestrais? Falso. Falso. Gabi, o conhecimento do mecanismo de funcionamento da hereditariedade é usado em tecnologias avançadas de pesquisa? Falso? Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro.
Posso apagar? Uhum. Pode.